A minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência, nós só temos algumas hipóteses. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós só temos algumas hipóteses. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, apenas algumas hipóteses. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos, nós temos apenas hipóteses. Se Deus não existe e não nos criou, de que forma a vida aprendeu a se autorreproduzir ou ao menos saber que havia esta necessidade? E com quem cruzou a primeira célula capaz de se reproduzir? A pergunta que eu deixo para os evolucionistas e para os ateus é muito simples. Como o universo poderia ter se organizado por conta própria, sendo que por conta própria as leis que regem o universo fazem com que ele se desorganize? Se Deus nunca existiu e não é a causa primeira de todas as coisas, e se da matéria sem vida todas as coisas evoluíram, produzindo assim o efeito, sem nenhuma intervenção sobrenatural de criação anterior, então o que é a causa da matéria inorgânica e inanimada, uma vez que tirada a causa, desaparece o efeito? E se tudo o que existe, os animais, os seres humanos, o planeta Terra, o sistema solar, as galáxias e o universo, é o efeito, então qual é a causa primeira, anterior ao universo? Uma vez que se este não tivesse a causa, nunca existiria, pois não existe efeito sem causa. Como as baleias sabem nascer propositadamente emborcados, estando também na posição cauda primeiro, sendo ejetadas velozmente e nadando celeremente para a superfície bem próxima, para não serem afogadas durante o parto. Mamíferos nascem na posição cabeça primeiro e desemborcados. Por acaso, todas as baleias bebê se afogaram até a evolução descobrir que baleias não podiam nascer da mesma forma que os demais mamíferos? Lembre, elas teriam menos do que uma geração para fazer a devida correção evolutiva, pois uma geração de baleias afogadas teria causado a extinção da espécie. Se Deus não nos criou, o que surgiu primeiro? O sistema digestivo? A comida a ser digerida? O conhecimento da necessidade de alimento? A habilidade de achar alimento? O saber o que é alimento? O que consumir e de que forma consumir? Os sucos gástricos ou a habilidade do corpo em não ser destruído pelos mesmos ácidos que digerem o seu alimento? Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema e uma pergunta. Qual a origem das leis da natureza? Porque a Terra gira em torno do Sol por causa da lei da gravidade. O que fez a lei da gravidade? Não foi a natureza. Porque os elétrons de carga negativa, quando estão próximos, se afastam? Porque a carga elétrica é negativa dos dois. Carga elétrica negativa repele. Carga elétrica positiva com positiva repele. Carga elétrica negativa com carga elétrica positiva atrai. Fantástico. Foram os elétrons e os prótons que criaram isso? Não. Foi a natureza que criou essa lei? Não. De onde vem essa lei? Existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer
você. Aí, essa informação da questão genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. Uma letrinha só. Só uma. É obra do acaso esse código genético? Esse código genético surgiu espontaneamente? Evoluiu? Então me responde, como ele teria evoluído se ele precisa estar completo e em ordem perfeita para funcionar corretamente? Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos. Eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos qual a origem da vida, precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Quando nós vamos para os laboratórios fazer os testes, o interessante é que ali nós conseguimos demonstrar que processos naturais não produzem informação. Isso é uma lei. Já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Então, qual é a origem da vida? Está baseada na informação codificada que está no DNA. Então, o que veio primeiro, o DNA ou a informação? Os dois vieram juntos, foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada. E informação sem DNA também não produz vida. Os dois juntos foram criados. E para aqueles que ainda duvidam da existência de Deus, eu deixo a seguinte pergunta. O que veio primeiro? A mensagem do DNA ou o seu portador, que é o RNA? Ou a proteína? Uma vez que a produção de cada um deles requer que os outros dois já estejam presentes. Uma vez um ateu disse, já que você crê em Deus, me responda, aonde é que Deus estava antes dele criar o mundo? Eu te respondo se você responder a minha. Onde estava a bolinha do Big Bang antes do Big Bang explodir? Eu tenho 4 perguntas aqui para todos os ateus e evolucionistas. Quando o Big Bang, ou Big Bang, grande baboseira, supostamente começou o universo, o que foi que explodiu? De onde veio o primeiro pedaço de matéria, se não de Deus? De onde veio a energia que causou a explosão? De onde veio o espaço para dentro do qual a explosão se expandiu? Pensaram um pouquinho? Permitam-me ajudá-los. Estudem Gênesis 1:1 que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus não criou todas as coisas completas e acabadas, o que evoluiu primeiro? As plantas ou os insetos que as polinizam? Jó, capítulo 38. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você tem alguma ideia de onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer
com que voltem outra vez ao ponto de partida? Responda, se é que você sabe tudo isso. Você deve saber, pois já é grande o número dos teus dias e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas do céu? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Se você não acredita em Deus, então me explica como é que 750 anos antes de Cristo nascer, um homem chamado Isaías recebeu uma mensagem profética a respeito do Messias e escreveu no capítulo 9 do seu livro: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 750 anos depois, Jesus nasce. Se você não acredita no Filho de Deus, então me explica Isaías 53, escrito em 722 anos antes de Cristo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. 755 anos depois se cumpriu tudo isso. Jesus foi desprezado, o mais rejeitado, tomou sobre Ele todo o castigo, todas as nossas dores, toda a ira de Deus, a qual era para ser despejada sobre nós. Foi traspassado na cruz, humilhado, oprimido e morto em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Agora, se você não acredita, então me explica como Isaías sabia que tudo isso iria acontecer. Quem disse isso para ele? Foi porque Deus revelou a ele. Eu ainda não acredito. Papel aceita tudo. Então me explica por que o calendário foi mudado, por que fizeram uma divisão no tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é a história. Jesus veio de verdade.